Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e preparados para mais uma aula de língua portuguesa. Então, hoje nós vamos estudar, na nossa aula de português, hoje vamos ver coesão e coerência, né? Vamos estudar o D14, que no D14 a gente vai criar habilidades para a gente estar fazendo as substituições de palavras dentro de um texto, para que o texto ele tenha sentido, né? Então, hoje a gente vai analisar um texto que tenha coesão e coerência, e a gente vai ter que identificar, né, reconhecer essas palavras que substituem, né, a frase anterior, ou seja, né, a coesão e coerência, ela trata disso, é como se fosse uma costura, a gente ia costurar o texto para que ele tenha sentido, né, e não precise repetir tantas palavras. Então, vamos ver aqui um trecho onde fala assim: as repetições, substituições ou associações são recursos de coesão usados para amarrar a frase seguinte à anterior, visando a escrita coerente e coesa de um texto. Ou seja, a gente vai utilizar de repetições, substituições ou associações para a gente estar reescrevendo um texto de forma coerente e coesa. Não adianta também, gente, só utilizar as substituições de palavras sem ter um significado, um sentido dentro do texto. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Eu tenho que estar fazendo essas substituições de algumas palavras, como eu também tenho que estar preocupada com o sentido que esse texto vai ter, tá? Né, para mim estar fazendo essas substituições de palavras. Então, como é que eu posso estar fazendo? Utilizando o quê? Eu vou utilizar pronomes, né? Os pronomes oblíquos, né? Os pronomes possessivos. Eu posso estar utilizando sinônimos de palavras, né? Que no caso aqui é associar uma palavra colocando o mesmo sentido que ela tem. Eu vou estar colocando outra no lugar para mim não estar repetindo. Se por acaso eu for precisar repetir, né? Mas eu tenho que tomar cuidado para não repetir muito, né? Então, não posso estar repetindo todo o tempo a mesma palavra. Claro que vai ter momento que numa produção de um texto que você for fazer, você vai precisar repetir. Mas não, a gente tem que estar tomando cuidado com essa quantidade de vezes que vai ser repetida. Então, vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui um trecho onde diz aqui, né? Um texto aqui do Carlos Drummond de Andrade. A poesia às vezes se impõe por sua própria força, né? Mesmo que quem nunca leu Carlos Drummond de Andrade sabe que ele é um grande poeta. Carlos Drummond de Andrade marcou não só a literatura brasileira, mas também a vida cotidiana de muitas pessoas com suas crônicas publicadas no Jornal do Brasil. A poesia de Carlos Drummond de Andrade também se preocupou com a nossa vida cotidiana. Nesses momentos, a poesia de Carlos Drummond de Andrade nos faz refletir sobre o sentimento advindos de certos fatos que, ditos de outra forma, não nos teriam tocado tanto. Então, aqui a gente percebe, né? Eu grifei de vermelho, para a gente perceber a repetição, né? Então, teve muitas repetições, né, do nome Carlos Drummond de Andrade e vida cotidiana. A gente percebe que ao ler um texto com muita repetição, fica um texto assim chato de estar lendo, né? Não atrai a pessoa que vai ler, não atrai o leitor, né? Então fica assim uma coisa muito longa, muito extensa e sempre repetindo. Então a gente tem que estar tomando esse cuidado. Então aqui, né, é o mesmo texto e foi realizada aqui a substituição, né, de Carlos Drummond de Andrade, ó. Então ele colocou vou ler novamente só para vocês perceberem como soa diferente, ó.
A poesia às vezes se impõe por sua própria força. Mesmo quem nunca leu Carlos Drummond de Andrade sabe que ele é um grande poeta. Então, Carlos Drummond de Andrade marcou não só a literatura brasileira, mas também a vida cotidiana de muitas pessoas, com suas crônicas publicadas no Jornal do Brasil. A sua poesia também se preocupou com a nossa vida diária. Nesses momentos, suas poesias nos faz refletir sobre os sentimentos advindos de certos fatos que, ditos de outra forma, não nos teriam tocado tanto. Daqui, né, onde ele colocou assim, a sua poesia também se preocupou. Então, essa palavra sua, né, a palavra destacada sua, ela está se referindo a quem? A Carlos Drummond de Andrade, né? Ó, então, ele substituiu sua, né, nesse momento, sua poesia nos fez refletir, né? Então, a questão também está se referindo a ele. Então, aqui é para mostrar, gente, que a gente pode estar utilizando de diversas palavras, né? Eu posso estar utilizando algum advérbio, né? Algum pronomes, para a gente estar podendo fazer essa substituição, essa associação. Então, gente, isso foi só, né? A nossa aula se encerra aqui. E tenham uma boa tarde. E qualquer dúvida é só chamar no PV. E aproveite para deixar o seu joinha.